Amém. Queridos, eu vou estar lendo, iniciando a live de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre a menina dos olhos de Deus. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse tema. É um tema que eu há um tempo já vinha pensando, né? E Deus colocou hoje no meu coração para poder compartilhar com vocês, tá bom? E lembrando aí do nosso culto, né? De domingo às 18 horas, você está convidado na rua Felipe Nicoletti, às 18 horas. E também o nosso bazar, nós vamos ter um evento lá na igreja, sábado, no período da manhã, a partir das 9 horas, que vai ser o nosso bazar. Você também está convidado a participar, tá bom? Eu gostaria que vocês estivessem abrindo, e eu vou ler lá em Salmos, Salmos 17, versículo 8, que fala o seguinte, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a menina dos olhos de Deus, que fala assim, Salmos 17, versículo 8, aqui tá falando assim, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Então aqui tá falando referente ao salmista Davi. Então ele passou por um período de perseguição, né? Como a gente conhece a vida de Davi, ele foi um rei muito requisitado, mas também muito perseguido, né? Tanto por outros reinos, como pela família, como pelo governo. Então ele foi assim um rei muito perseguido, né? Então ele, nas suas aflições, ele começou a buscar ao Senhor e a clamar pelo nome do Senhor. E aqui no Salmo 17 fala, né, do clamor que ele teve pelo Senhor e fala que ele pede a proteção divina, né? Ao ponto dele falar, protege-me como a menina dos teus olhos e protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, né? Então o salmista Davi, ele está clamando ao Senhor esses dois momentos, né? Primeiro para que o Senhor protegesse ele como a menina dos olhos do Senhor, e também para esconder o salmista debaixo das asas do Senhor, né? Então aqui a referência desse salmo é uma referência à proteção especial do Senhor, né? Então a gente vai falar então dessa proteção especial do Senhor. Então a gente pede aqui, a gente percebe que o salmista, ele pede que guarde como assim algo extremamente sensível, né? Quando a gente pede protege-me como a menina dos seus olhos, então a gente se torna uma parte assim muito sensível, a qual não pode ser afetada, né? Então a gente vai ver aqui o decorrer da história aqui, olha. E o que é menina dos olhos de Deus, né? A menina dos olhos, quando a gente fala a menina dos meus olhos, né? Então a gente se refere à nossa pupila, né? Então não é exatamente a menina, né? Então aqui não se refere nem a mulher, né? A menina não se refere à menina, também nem ao menino, nem ao homem, tá? Do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas o que se refere aqui se refere a um povo escolhido. Então a pupila aqui, a menina dos olhos do Senhor, se refere a um povo escolhido, é o povo santo de Israel. Quando a gente olha para aquilo que o Senhor fez desde o começo, ele escolheu um povo, ele separou um povo para poder adorá-lo,
para poder buscá-lo, para o Senhor proteger, para o Senhor amar, para o Senhor conduzir, né? Então tem todo um histórico que, né, os outros reinos eles adoravam outros deuses, eles buscavam com intensidade outros deuses, né? Então o Senhor falou assim: eu preciso de um povo que realmente se consagre a mim, que me busque com todo o coração, com toda a alma, e ele quis separar o povo de Israel para ser o povo escolhido, é o povo separado do Senhor, né? E a gente vai ver lá em Deuteronômio 32, 9 e 10, que fala assim: pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Olha só que coisa interessante. Então, dentre todos aqueles povos, tinha um povo que era o preferido do Senhor. Tinha um povo que era o povo especial, a qual o Senhor realmente se deu, se doou, né? Aquele povo que o Senhor falou: esse povo é meu, é um povo preferido, sabe? Aquele filho, né? Aquele filho amado, né? Então foi o povo escolhido do Senhor. Jacó é a herança que lhe coube. Então, da descendência de Jacó, Israel, então é o povo escolhido. No versículo 10 fala assim: numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina de seus olhos. Então, assim, numa região seca, numa região onde não tinha vida, numa região, né, onde havia espírito de morte ali. Então o Senhor, ele deu a vida, deu a herança àquele povo escolhido, né? Escolheu ali um povo e falou assim: não, realmente eu vou dar vida aqui, eu quero esse povo para mim, eu quero que eles me adorem. Foi isso. Então Deus tirou aquele povo de uma terra seca, né? Uma terra onde não frutificava, uma terra onde não vingava, né? Uma terra que não dava frutos. Deus tinha, assim, um carinho excepcional para com o povo, né? Então a gente fica avaliando desde o início dos tempos tudo que o povo passou. Para quem já leu a Bíblia, para quem a Bíblia ali no Velho Testamento, né, o caminhar, né? Então a gente vê o cuidado do Senhor em todos os tempos, né? Olha, não anda por aqui, não faz isso, faz aquilo outro, segue, continua, né? Vamos dar a volta por aqui. Então o Senhor em todo tempo orientando o seu povo, né? Falando: olha, eu amo vocês, né? Eu quero abençoar a vida de vocês. Então, em todo o tempo, ele foi orientando o seu povo. Então, é um carinho, assim, extremo. A gente pode ver, né, as mãos de Deus, assim, em todo o tempo ali, guiando aquele povo, né? Então, a menina dos olhos, ela é uma linguagem chamada de antropomorfismo. É uma palavra meio difícil, né? É uma palavra meio... Mas vamos lá. Quer dizer o quê? Quer dizer que o texto bíblico, ele emprega características físicas a Deus para descrever algumas qualidades físicas, né? Então, assim, eu vou dar outros exemplos para vocês. Outros textos, ele fala assim do amor de Deus, fala do abraço de Deus, né? Em outros textos fala sobre os pés do Senhor, sobre os olhos do Senhor que estão em todos os lugares, né? E fala que o Senhor está sentado, que o Senhor, das asas do Senhor,
né, que o Senhor nos cobre com as suas asas, né? Então fala sobre isso. Só que nós sabemos, na verdade, que Deus, ele é espírito, né? Ele é espírito e não possui esses atributos físicos, mas é usado essa linguagem para que a gente possa sentir o quanto Deus nos ama. Então o Senhor trouxe essa linguagem para a gente poder sentir amado. Vamos ver lá em João 4:24? Vou ler para vocês. João 4:24 fala assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então a gente já sabe que Deus é espírito, mas ele tem que usar dessa linguagem para que a gente consiga sentir o seu amor, sentir o seu carinho, né? E isso é tremendo, porque o Senhor Deus, ele é infinitamente superior, né? E mais excelente do que a gente possa imaginar. O Senhor é infinitamente superior, e na sua infinita superioridade, mesmo ele sendo superior, né, ao mundo criado por ele, da mesma forma, é muito pessoal. Então, da mesma forma que ele está aqui em cima, que ele é superior, ele está conosco, ele se achega até a gente. E isso é tremendo, porque a gente não consegue imaginar, assim, muitas vezes a gente não para pensar no Deus que criou os céus. Gente, ele é o Deus que criou os céus, ele é o Deus que criou o universo, criou as estrelas, criou o sol, criou o planeta Terra, criou os animais, criou tudo. Esse Deus maravilhoso, né, esse Deus superior, ele consegue também ter um relacionamento com a gente. Então, tendo esse relacionamento é um privilégio. Quem tem esse relacionamento com Deus é privilegiado, né? E é muito bom, é muito prazeroso esse relacionamento, né? A gente sente a proteção, né? Como se realmente fôssemos a menina dos olhos do Senhor, pelo amor que Ele tem por nós, né? Puxa esse relacionamento. Então é automático, a gente é maravilhoso, né? E assim, é como um pai que quer realmente se relacionar com seu filho, né? Então você que é pai, você que é mãe, o que você mais deseja, você que é casado, né? Quando a gente é casado de novo, novinho, né? O que mais a gente deseja é ter um filho, né? Então, eu e o Ricardo, a gente desejávamos ter o Gabriel. E assim, e o Gabriel, ele foi programado. Então, depois de 5 anos, mais ou menos, o Gabriel veio. Mas, logo no início do casamento, eu cheguei a sonhar com o Gabriel. Então, eu sonhei que era um menino, que ele era bem branquinho, da pele bem branquinha, com os lábios bem vermelhinhos, o cabelo bem cacheadinho, né? E hoje a gente vê aí esse moção aí enorme, cabelo cacheado, né? Todo bonitão aí, pra glória de Deus. Então a gente vai gerando. Então quer dizer, passou-se um tempo, eu gerei o Gabriel, né? E daqui a pouco eu coloquei ele no mundo e comecei a orientar, né? Assim que o nosso Deus, ele faz com a gente, né? Ele nos colocou aqui nesse mundo, ele nos gerou, ele começou a cuidar da gente, ele começou a orientar, falou: filho, olha, não faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho que é melhor. E é assim que o Senhor quer, né? E a gente precisa ter o mesmo relacionamento que nós temos com os nossos filhos, né? Que a gente precisa ter com eles, a gente também precisa ter com o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai.
Nós precisamos desse relacionamento, né? Porque Deus nos ama tanto, Ele quer, Ele almeja esse relacionamento com cada um de nós. É tremendo, né? E Ele precisa, Ele cuida, Ele ama, Ele cuida mesmo dos seus filhos. Eu vou ler lá para vocês em Tiago 4:8, que diz o seguinte: fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, né? Então, uma das formas da gente se aproximar do Senhor vai continuar aqui no mesmo versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então quer dizer, você quer se aproximar do Senhor, se aproxima do Senhor que Ele vai se aproximar de você. É esse o grande lance, você se aproxima, só que tem a continuação do versículo. Sabemos que nós somos pecadores e Deus é santo, Deus é grande, Deus é puro, é limpo. Então, para a gente chegar à presença do Senhor, nós temos que nos purificar, nós temos que nos limpar. E nós só vamos fazer isso através de Jesus Cristo. Através da ação de Jesus Cristo, Ele mandando o seu único Filho para salvar a gente, para nos unirmos, né? Porque houve uma distância. Antigamente, quem falava com o Senhor era só os profetas, né? E os sacerdotes, e não era aberto para todo o povo, eram somente pessoas escolhidas, né? E tinha um lugar secreto, um lugar santo ali, onde eles iam lá e conversavam com Deus. E tinha ali aquele véu que separava, né? E as pessoas não podiam entrar ali, né? Então, hoje não. Hoje a gente precisa se limpar para a gente poder se achegar ao Senhor. Jeremias 33, eu vou ler para vocês também. Jeremias 33. Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Gente, olha só que grandeza é esse versículo, sabe? É de uma grandeza assim, infinita. Olha só, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Que Deus faz isso? É só um Deus que ama mesmo. Só um Deus que ama, que fala: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te mostrar coisas grandiosas e insondáveis, né? Eu vou te mostrar coisas que você não imagina, insondáveis, que você não conhece. Então o Senhor vai mostrar coisas para você, vai te revelar coisas que você ainda não conhece. Coisas que não são desse mundo, coisas que são desse mundo, coisas que são do mundo ali onde o Senhor vive. Não é o mundo que o Senhor vive, né? É onde ali o reino do Senhor. Olha que grandeza, o Senhor faz isso por nós, porque Ele nos ama. É tremendo esse versículo. Vamos ver mais um texto aqui que fala de como o Senhor nos ama tanto e quer se relacionar conosco. Está lá em Daniel 10:12. Daniel 10:12 fala o seguinte: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. O primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Gente, olha aqui outro versículo tremendo. Fala assim: um anjo, Daniel, ele se colocava a orar 3 vezes por dia. Ele buscava o Senhor com intensidade.
sabe? E é isso que o Senhor quer. Então, ao ponto de um Deus tão poderoso mandar o seu anjo para acalmar o coração de Daniel e falar assim: filho, olha, calma, porque não tem medo, né? Porque desde o primeiro dia que você começou a orar e buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Então, às vezes a gente fala assim: eu tô orando, mas Deus não tá ouvindo. Tá ouvindo sim. Aqui é prova de que o Senhor ouve o nosso clamor desde o primeiro dia, desde o primeiro instante que a gente começa a buscar o Senhor. Só Deus mesmo para fazer isso. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Nós temos é que dar valor. Nós temos que amá-lo com toda a nossa intensidade. Porque Ele ouve e manda resposta. Aleluia por isso. Aleluias. Né? Graças a Ele, graças a Deus. Ele faz isso pelos seus. É pelo amor, é pelo carinho que Ele tem por cada um de nós. Ele faz isso. Ele faz isso. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14 fala assim: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Gente, olha outra coisa maravilhosa aqui, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que temem. O Senhor confia o segredo dele para você que teme. Aleluia! Ele vai abrindo os segredos dele, ele vai, né? Imagina Deus na sua grandeza, no seu infinito poder, um espírito superior, infinitamente mais. Gente, ele tem um relacionamento, ele confia os segredos dele para cada um de nós, para aqueles que os temem. É de uma grandiosidade tremenda, né? E a gente tem sempre que estar realmente em comunhão com Ele. Agora, tem um texto aqui, que é um texto assim, que para mim é um texto-chave, que nos leva realmente à intimidade com o Senhor, a ver o quanto Ele nos ama, a ver o quanto Ele nos quer bem. E esse versículo está lá em Marcos 15, 38. Eu vou ver aqui para vocês. Marcos 15, 38. Olha só a grandeza do amor de Deus, o que fez conosco. Maior aquilo que o Senhor quis realmente, fala assim: não, eu preciso ter intimidade com o meu povo, eu amo demais esse povo e eu quero esse povo para mim, então eu vou demonstrar isso para cada um de vocês. Eu vou ler aqui para vocês, Marcos 15, 38, que fala o seguinte: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. Sabe por quê? Porque ele não aguentava mais ficar longe do teu povo, do seu povo. Ele quer ficar mais próximo possível. Ele quer ter um relacionamento de pais e filhos, proteger o povo. Então ele fez isso. Ele rasgou aquele véu onde separava. Então hoje não há mais necessidade de sacerdotes ou de profetas para ouvir a palavra do Senhor. Você pode ter acesso contínuo da presença do Senhor. Nós somos livres para chegarmos a Deus a hora que a gente quer. Gente, isso é prova de amor. Que Deus faz isso. Que Deus
Não tem, porque não existe. Só há um Deus que faz isso. E por amor aos seus filhos. Né? Antigamente tinha todo um processo, hoje já não. Hoje nós temos um acesso livre para conversar com o nosso Deus. Aleluia! O véu se rasgou. Então a gente pode conversar com Ele, ter intimidade, né? E falar com Ele de pais e filhos, de filhos e pais, assim tranquilamente. Né? Buscando sempre a presença do Senhor através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Aleluia! Então, a partir desse versículo mostra que a preferência citada lá em Deuteronômio não era mais somente com o povo de Israel. Então a menina dos olhos do Senhor, ela se estendeu. Então não é mais o povo de Israel, mas somos todos nós que nos achegamos a Ele através de Jesus Cristo. Então nós somos as meninas dos olhos de Deus, né? E é muito interessante porque assim, alguém já tentou tocar nos seus olhos? Quando alguém chega perto assim dos seus olhos, qual que é a nossa reação? Primeira reação, primeiro é se proteger, né? Protege, coloca as mãos, fecha os olhos, vai para trás. E é isso que o Senhor faz. A pupila é uma parte muito sensível dos olhos. Então nós temos que proteger a nossa pupila. É assim que o Senhor faz conosco. Por isso que somos chamados de a menina dos olhos de Deus. Né? Gente, é maravilhoso, isso é transformador, isso é renovador. Né, para a gente poder desfrutar das bênçãos do Senhor, da proteção do Senhor, porque o Senhor prometeu várias coisas, várias bênçãos, né? Se você for ver lá as bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, o Senhor tem derramado sobre o seu povo, né? Aqueles que realmente buscam ao Senhor. Então, nós temos esse privilégio hoje, e Deus, Ele só vai proteger aquela pessoa que realmente estiver nele, porque a pupila, ela faz parte do corpo. Então, nós, como meninas dos olhos de Deus, precisamos fazer parte do corpo. Né? Então, não adianta, às vezes, falar, mas a pessoa tá, né... Tá acontecendo um monte de coisa, Deus não tá me protegendo, né? E acontece várias coisas, você passa por várias situações, Deus não me protege, Deus não guarda. Mas a gente precisa estar no corpo para a gente poder ser protegido pelo Senhor. Então a gente tem que ter essa consciência. Nós temos que estar unidos e em união e em unidade com o Senhor, né? E ser a menina dos olhos de Deus, ela é reconfortante, né? Ela nos dá esperança, ela nos dá esperança para aquilo que vai acontecer ainda. Porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, a nossa esperança é estar com Cristo quando Ele voltar e reinar, né, com Ele. E também a nossa confiança no aqui, agora, né, a proteção do Senhor diariamente sobre as nossas vidas. Então a gente pode passar assim o que for, mas só de saber que os olhos de Deus, Ele está sobre nós, e que transmite o seu cuidado e o seu carinho sobre cada um de nós, não tem preço, né? Ele não tem preço. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Que para a gente realmente fazer parte desse corpo, né? Não se desviar do corpo em momento algum, porque só fazendo parte do corpo o Senhor toma as dores para Ele, né? Que mãe que gosta
Que pai que gosta de ver o seu filho sendo maltratado, né, passando fome, passando necessidade? Pai e a mãe não gostam de ver. É a mesma coisa Deus não gosta, né? Muitas vezes acontece pela vontade permissiva do Senhor. Porque às vezes o nosso coraçãozinho, né, se desvia do caminho de Deus e quer fazer a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Que pai que gosta? Nenhum pai gosta disso, né? O pai gosta de ver um filho sendo suprido em todas as necessidades, em todo o tempo, né? Então, que realmente a gente consiga fazer sempre parte desse corpo, sempre buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A gente vai achar o Senhor quando buscar o Senhor de todo o coração. Nós vamos encontrar o Senhor e Ele vai responder as nossas orações. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta noite, que você possa se sentir como parte desta família, que você possa se sentir protegido pelas mãos do Senhor, pelas asas do Senhor, né? E que Deus abençoe e que proteja os nossos corações de todo mal, né? Busque o Senhor. Se você às vezes está passando, ainda não acabou essa pandemia, às vezes a gente fica meio assim desnorteado, cada dia aparece uma notícia diferente, né? Notícia que está diminuindo a pandemia, notícia que está aumentando a quantidade de pessoas infectadas, diminui aqui, aumenta ali, tá? A cabeça da gente já fica cheia de turbulência, de confusão. Mas se a gente não se apegar ao Senhor, a gente tem que se apegar ao Senhor, porque é Ele que vai nos proteger. E o principal é proteger o nosso coração. É proteger o nosso coração. Porque todos nós vamos partir um dia. Protegendo o nosso coração, essa partida se torna mais sossegada e tranquila e alegre. Porque nós vamos estar nos braços de Deus, né? Naquele braço forte, né? Que nos sustenta aqui e vai nos sustentar lá também. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E não se esqueçam, meninas, menina dos olhos do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos vocês no domingo, às 18 horas, para completar a palavra do Senhor, né? Aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações, e a gente quer dividir com vocês. E da mesma forma, aquilo que você recebe do Senhor aí na sua casa, você também pode dividir conosco ali no templo, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, até lá.